Eu acabei, por uma série de estudos, inclusive desenvolvendo aquele software que tu conheceu ali, como um software muito bacana, que é o único software que faz isso no mundo, tá? Que é um software que adapta corpos, né? Que é um negócio muito legal, né, cara? Tu viu ali, tu escolheu ali, né? E o É legal é muito que legal que você coloca todos os dados ali das medições, altura, peso, idade, aí vai ali, mede, né, todas as dobras de gordura e tal, coloca na máquina e aí o paciente escolhe ali um avatar, né, seria um modelo de objetivo ali a ser alcançado, né, escolhe ali entre várias fotos e são pessoas reais ali, né. da tontura. Daí dá um laudo exato de tudo que tu tem que fazer, tanto para músculo, gordura, por partes do corpo, para tu ter aquele corpo. Tanto que foi muito legal a tua resposta, né? Tu, quando deu o laudo, que tu tinha que baixar 4,5 kg para ficar com aquela definição, tu falou, pô, esse peso aqui foi exatamente o peso que eu fiquei quando me preparei para uma novela, né? Tu me comentou isso lá. É, fiz um lutador de boxe no ano retrasado, mas eu lembro muito bem, cara, porque quando eu subi na balança e deu menos de 80 quilos, eu fiquei triste, assim, porque, pô, foi uma luta tão grande para eu mudar de categoria e passar Uhum. de 80, porque eu me acostumei com 82 e tal. Meu máximo foi 86, mas com um percentual de gordura muito acima do que eu queria, porque o mais difícil, igual aquela coisa da mulher, tá sempre querendo perder 2 quilos, o homem tá sempre querendo ganhar 2 quilos, né, de músculo, no caso. Né? E aí fica sempre essa luta, né, com a balança. E aí, quando eu voltei, ao mesmo tempo, o resultado, porque confunde muito essa coisa da balança, né? A balança confunde mais do que ajuda, na verdade. Aproveitando um gancho que tu deu ali no gasto de peso, né? O pessoal, isso é uma outra coisa bastante importante, né? Que a gente até falou lá, gravou na live, né? Sobre o IMC, né? Que é alguma coisa que só leva em consideração peso e altura, né? Hoje a gente sabe que para a saúde é super importante ter uma boa massa muscular, né? E a balança só às vezes atrapalha, né? Porque ela não separa o que é músculo, o que é gordura, como a própria IMC não separa o que é músculo, o que é gordura. A gente até abordou lá nas gravações. E isso é um negócio que é importante, por isso que é importante também fazer esse tipo de avaliação, para tu saber exatamente o que está acontecendo, se é gordura, se é músculo, o que está ganhando, o que está perdendo, né? Então, assim, tu tá com uma condição física boa, não é só questão estética, que eu também acho que é importante a questão estética, não vejo nada contra alguém se preocupar com estética, mas, assim, tu te preparar, tu tá num peso ok, tu tá fazendo exercício, é uma coisa muito importante para evitar, para combater inúmeras doenças. O Covid foi uma das doenças que mais escancarou a diferença de quem estava bem fisicamente e de quem não estava bem fisicamente. Mais de 80% de quem foi a óbito dos casos graves estava acima do peso. Estamos ao vivo para todo o universo para fazer uma live hoje com Marcelo Carvalho, que é preparador físico, especialista em biomecânica, desenvolvedor de software, palestrante, enfim, vamos falar sobre a importância dos exercícios físicos na saúde do corpo, na prevenção de lesões, de dores. Eu, por exemplo, tenho muita dor na lombar, então eu sofro muito. E com a saúde é bem essa coisa de você dar muito valor quando perde, né? Então, o trabalho do Marcelo é muito bom. A gente está com um projeto novo, o Dr. Vitor Sorrentino e eu. A gente vai fazer até uma live agora, dia 15 de fevereiro, semana que vem, às 21 horas também, 9 horas da noite. Aqui, Marcelo Science. Tem um spoiler aqui, a risada do Marcelo é muito boa, contagiante. Cadê? Aê! Fala, meu amigo! Fala aí, irmão, tudo bem? Tranquilo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Também, tá perfeito. Desculpa o atraso aí, me enrolei aqui Nada. aí na hora que eu comecei a ligar os equipamentos todos, eu peguei uma luz da SAR, botei aqui, liguei a luz na tomada e o controle sumiu. A luz é tão high-tech que eu não consegui ligar, tive que fazer uma gambiarra, pegar uma outra luz. Não, a gente vai fazer essas lives aqui também. Aqui por trás aqui tem uns esquemas de luz diferentes. Aqui tem que fazer toda uma gambiarra, né? Para o negócio ficar bacana. Sim. Eu tentei botar uma flor atrás para ficar um cenário mais bonitinho. Eu não consegui. Agora sim. E aí, cara, tudo bem? Como é que você Graças tá? a Deus, estou tranquilo. Como é que foi? Voltou tranquilo lá no aeroporto? Deu tempo Voltei, tranquilo tava lá? super tranquilo. O aeroporto de Porto Alegre é muito bom, né, cara? É espaçoso, ele É, é bem é, é. distribuído. Eles, O eles chato é que ampliaram o embarque é no recentemente ali. segundo andar, né? Você tem que subir para descer de novo, sei lá. Sim. Mas fora isso é tranquilaço. Pô, tava vazio, tava tranquilo. Mas aí eu contei aqui mais ou menos um spoiler pra galera.
que a gente... Eu tava lendo aquele livro, Skin in the Game, né, do Nassim Taleb, que é a sequência depois do Antifrágil, Black Swan e tal. E aí o cara fala, pô, você fica muito mais engajado, né, em qualquer coisa quando você está arriscando a própria pele, né? Então, o nome do livro é Skin in the Game. E aí, a gente, na nossa gravação de domingo, você fez uma medição minha ali na frente das câmeras, mostrando ali, pegando a dobra de gordura ali, né, com aquele plicômetro, né? Plicômetro. Colocou no teu software. Aí queria que você falasse um pouco mais do seu trabalho, da importância dos exercícios físicos para manter a saúde ali, para manter a estrutura firme, para prevenir dores, lesões, enfim. E também falar do teu trabalho aí com o software, na tua história, na biomecânica, falar um pouco de tudo, né? Vou apresentar bem rapidinho para quem não me conhece, deve ter uma galera que não me conhece. Eu dou aula em 4 pós-graduações, tá? Uma pós-graduação que é só para médicos, que é em São Paulo, que é a pós-graduação de medicina do esporte, que daí todos os alunos são médicos, e eu dou aula em outras 3 pós-graduações, que daí são para profissionais de educação física. Daí uma em cinesiologia e em biomecânica, que eu dou aula também numa pós-graduação de bodybuilder, e uma outra pós-graduação de musculação avançada. Também já escrevi 3 livros, um escrevi recentemente, agora em 2020 mesmo, só sobre hipertrofia. Eu sou preparador físico do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, então a gente atende diretamente, assim, sou responsável direto por atletas olímpicos, inclusive atletas olímpicos que já ganharam medalha, que já foram medalhistas. Então, atletas olímpicos realmente ponta. A gente está preparando agora para a Olimpíada do Japão, né? Que era para ser ano passado, mas ficou nesse. Mas, assim, o que eu mais curto, assim, é que eu sou um viciado em estudar, cara. Eu sou um maluco total, assim, eu só estudo, basicamente, quando eu tenho tempo livre, entendeu? E daí eu acabei, por uma série de estudos, inclusive desenvolvendo aquele software que tu conheceu ali, que é um software muito bacana, que é o único software que faz isso no mundo, tá? Que é um software que adapta corpos, né? Que é um negócio muito legal, né, cara? Tu viu ali, tu escolheu ali, né? E o legal muito legal, você coloca todos os dados ali das medições, altura, peso, idade, aí vai ali, mede, né, todas as dobras de gordura e tal, coloca na máquina e aí o paciente escolhe ali um avatar, né? Seria um modelo de objetivo ali a ser alcançado, né? Escolhe ali entre várias fotos e são pessoas reais ali, né? Exatamente isso. O que o programa faz? Ele adapta corpos, na verdade, né? Essa parte de pegar dobras, ver o percentual de gordura, vários protocolos fazem, vários sistemas fazem. Só que o que eles fazem nos sistemas antigos, tá, menos modernos? Eles simplesmente vão lá e vão dizer para ti que tem 15% de gordura. Para um leigo, isso não significa muita coisa. Eu dizer para ele, tá 15, mas 15 é bom ou 15 é ruim? 15, quanto que eu preciso ter para ficar com o abdômen que eu queria, ou com o braço que eu queria, ou com a perna que eu queria, ou com o glúteo que eu queria, né? Então, esse nosso programa faz, ele adapta corpos. Aqueles modelos são reais, existem, são pessoas que existem. Então, tu for lá escolher um cara, aquele cara que tu escolheu é campeão de halterofilismo. O cara é campeão brasileiro de halterofilia, de levantamento de peso. E daí, só claro, tu não sabe, não precisa saber. Né? Daí, tu vai lá, clicou, olhou o corpo, pô, esse corpo aqui, se eu ficar parecido com os teus corpos aqui, tô feliz. Com essa definição, com esse volume muscular, tô legal. Daí tu foi lá, o que o programa faz? Se aquele cara fosse mais velho que tu, os dados iam rejuvenescer para a tua idade. Se aquele cara fosse mais novo, os dados iam envelhecer para a tua idade. Se aquele cara fosse mais alto que tu, os dados dele iam diminuir proporcionalmente a tua altura. Mas se ele for mais baixo que tu, os dados crescem proporcionalmente a tua altura. Daí dá um laudo exato de tudo que tu tem que fazer, tanto para músculo, gordura, por partes do corpo, para tu ter aquele corpo. Tanto que foi muito legal a tua resposta, né? Tu, quando deu o laudo, que tu tinha que baixar 4,5 kg para ficar com aquela definição, tu falou, pô, esse peso aqui foi exatamente o peso que eu fiquei quando me preparei para uma novela, né? Tu me comentou isso lá. Fiz um lutador de boxe no ano retrasado, mas eu lembro muito bem, cara, porque quando eu subi na balança e deu menos de 80 quilos, eu fiquei triste, assim, porque, pô, foi uma luta tão grande para eu mudar de categoria e passar de 80, porque eu me acostumei com 82 e tal. Meu máximo foi 86, mas com um percentual de gordura muito acima do que eu queria, porque o mais difícil, igual aquela coisa da mulher, tá sempre querendo perder 2 quilos, o homem tá sempre querendo ganhar 2 quilos, né? De músculo, no caso. E aí fica sempre essa luta, né, com a balança. E aí, quando eu voltei, ao mesmo tempo, o resultado, porque confunde muito essa coisa da balança, né? A balança confunde mais do que ajuda, na verdade. Porque aí você olha na balança, a balança tá te mostrando ali uma coisa que, pô, menos de 80 quilos, isso para mim era muito frustrante. Ao mesmo tempo, eu olhava no espelho, via o resultado na novela e falava, pô, era exatamente isso que eu queria.
Claro que eu podia, com 2 quilos a mais de massa magra, não ia fazer mal a ninguém, não é? Mas não, mas foi o que deu para fazer e ficou legal, contei a história. E tu deve ter ficado, na verdade, muito bem, né, cara? Porque, segundo a avaliação, ali, tu escolheu um cara que era um atleta, tá? Aqueles modelos, a maioria deles são atletas, tá? Tu escolheu um cara que é atleta e tu vê, a tua massa muscular estava até superior à massa muscular daquele cara. Né? Só tem que dar uma baixadinha de percentual de gordura para ter aquele corpo semelhante àquilo que tu escolheu, né? Então, na verdade, estava muito bem, né? E tá muito bem ainda, né? Só tem que dar uma cegadinha, porque, por sinal, eu já vi que tu estava cuidando do café da manhã hoje lá, né? Agora acabei de comer aqui 2 filé mignon com um pouquinho de batata baroa. Aí no sul é batata baroa também, que fala? É mandioquinha aqui em São Paulo, mandioquinha. Uhum. Mandioquinha a gente fala, batata baroa acho que não. Eu acho que é mandioquinha Batata também. baroa acho que é de Minas. Como a minha mãe é de Minas, eu cresci ouvindo batata baroa. Agora eu moro em São Paulo, eu sou do Rio, mas estou morando em São Paulo. Aí todo mundo fala mandioquinha, mandioquinha, mandioquinha. Mas eu esqueço de vez em quando, batata baroa. E um pouquinho de Então, abobrinha e brócolis. E champignon. aproveitando um gancho que tu deu ali no gasto de peso, né? O pessoal, isso é uma outra coisa bastante importante, né? Que a gente até falou lá, gravou na live, né? Sobre o IMC, né? Que é alguma coisa que só leva em consideração peso e altura, né? Hoje a gente sabe que para a saúde é super importante ter uma boa massa muscular, né? E a balança só às vezes atrapalha, né? Porque ela não separa o que é músculo, o que é gordura, como a própria IMC não separa o que é músculo, o que é gordura. A gente até abordou lá nas gravações. E isso é um negócio que é importante, por isso que é importante também fazer esse tipo de avaliação, para tu saber exatamente o que está acontecendo, se é gordura, se é músculo, o que está ganhando, o que está perdendo, né? Não, sempre que eu estou conversando com a minha mãe sobre isso, assim, por exemplo, depois que ela teve Covid, aí ficou super mal no hospital e tal, e esse tipo de susto acaba dando uma chacoalhada na gente, né? E aí depois disso ela se comprometeu comigo, a gente escolheu uma fisioterapeuta legal, super boa, do Einstein, e tem um time excelente de fisioterapeutas. Aliás, uma das grandes vantagens dela ter sido internada foi poder fazer fisioterapia pulmonar, respiratória 3 vezes por dia. Então, ali, fora todo o maquinário e a equipe, né, assim, ajudando muito. Então, serviu para dar aquela chacoalhada, aí um drama, porque ela tinha o fisioterapeuta dela, do coração dela, o Felipe, que mora no Rio. E ela veio para São Paulo aos poucos, ela veio na onda de ficar aqui um pouquinho e lá um pouquinho. Aí eu casei aqui, a minha filha nasceu, aí quando ela foi ver, ela foi ficando cada vez menos no Rio de Janeiro, foi ficando cada vez mais aqui. Mas a vida dela estava toda estruturada no Rio. E aí a gente estava com muita dificuldade de conseguir um bom fisioterapeuta para ela aqui e tal. Aí essa chacoalhada da Covid acabou sendo bom por isso também, porque aí ela caiu na real, viu que era importante fazer exercício para manter a saúde, até para se preparar, né, para uma eventual infecção, porque uma coisa é você se isolar, aí você está postergando o problema, você está adiando, mas não é garantido que você vai conseguir evitar a infecção. E aí, no caso, veio, né? E ela não fez a parte da preparação, que depois eu fiquei com isso na cabeça, falei, cara, para Covid ou para qualquer outra doença, né, você tem que se preparar como se fosse escalar o Everest, como se fosse correr um Ultraman, né, uma maratona. Você tem que fazer uma preparação física para a determinada ameaça ou para várias ameaças, né? No caso, o exercício físico acaba abrangendo um monte, né, de ameaça. Até, na verdade, sim, teve um estudo feito em Wuhan mesmo, que foi o epicentro do Covid, né? Mostrou que dos casos de óbito, dos casos graves de Covid, não casos normais de Covid, tá? Quem evoluía para o caso grave de Covid, 85,8 ou 88,5, agora não me lembro exatamente, mas mais de 80% de quem ia a óbito estava com sobrepeso ou obeso. Então, assim, tu tá com uma condição física boa, não é só questão estética, que eu também acho que é importante a questão estética, não vejo nada contra alguém se preocupar com estética, mas, assim, tu te preparar, tu tá num peso ok, tu tá fazendo exercício, é uma coisa muito importante para evitar, para combater inúmeras doenças. O Covid foi uma das doenças que mais escancarou a diferença de quem estava bem fisicamente e de quem não estava bem fisicamente. Mais de 80% de quem foi a óbito dos casos graves estava acima do peso. Ou era obesa. Teve um outro estudo mostrando que um músculo hoje ele é considerado uma farmácia, tá?
Primeiro, ele é, para quem não sabe, a maioria não sabe ainda, o músculo é considerado já agora um órgão endócrino, tá? Uma estrutura para ser considerada um órgão endócrino, ele tem que produzir substâncias, ele mesmo produzir substâncias que vão agir tanto localmente quanto em órgãos distantes. Isso é a característica de um órgão endócrino. E já há mais ou menos 5, 10 anos se descobriu que o músculo produz as miocinas, mio de músculo, né? Cinas de substâncias que vão atuar tanto no músculo quanto distante dele. E essas miocinas hoje já se sabe que são mais de 300. E já se descobriu por próprio Covid que a irisina, que é uma das miocinas, quando tu tem ela em mais alto nível, ela bloqueia o receptor do Covid dentro do teu corpo. Então a carga viral cai. Então quem tem bastante músculo e mantém esse músculo em atividade, a carga viral, se tu pega o Covid, ele é muito mais brando, porque ele te ataca numa intensidade muito menor, porque essa irisina bloqueia o Covid. Então ele faz poucas conexões, então o impacto é muito menor. Então, assim, tu tá hoje cuidando da saúde, cuidando da alimentação, fazendo exercício, é algo que vai muito além. Assim, para Parkinson, Alzheimer, doenças neurológicas, essas miocinas também, já tem uma série de estudos mostrando os benefícios. Então, tu tá cuidando da tua alimentação, tá fazendo exercício regular, é uma coisa fundamental para a saúde. E é importante ser regular, porque essas miocinas, que são um negócio muito impressionante, ele combate praticamente tudo que é doença, tá? Ela só, ao contrário de outros órgãos endócrinos que produzem a substância mesmo ao natural, digamos assim, o músculo ela só produz essas miocinas quando é utilizado, quando tem demanda para ele. Se tu ficar sedentário, paradinho, deitado na cama, a quantidade de miocinas que vai te produzir é irrisória, praticamente nula. Aquela coisa, você tem que me ajudar a te ajudar, né? O músculo fala isso. Tropa de elite. Mas tipo isso mesmo. Tu tem que fazer a tua parte. Se tu quer, assim, estar mais blindado para a questão de saúde, para doenças, e olha, não só do Covid, que é uma doença nova, mas Alzheimer, Parkinson, N tipos de câncer, tu tá fazendo uma atividade física regular, tu tá cuidando da alimentação, assim, é fundamental. Quem tem realmente preocupação com essa saúde, com longevidade, com qualidade de vida, tem que estar com esses pilares bem organizados, né? E tem uma coisa que você falou também que eu acho importante a gente parar um pouco aqui e comentar, essa parte da diferença entre o setor estético e o setor da saúde, a parte fisiológica e tal, do funcionamento mesmo. Eu acredito muito que a parte estética nada mais é do que o grande finale ali, a cereja do bolo. É como se fosse a ponta do iceberg, sei lá, é como se fosse a externalização ali do próprio organismo como um todo, né? Porque as pessoas tendem a separar as coisas, quando na verdade eu acho que esse aí é um grande equívoco, que as pessoas acabam um erro de interpretação mesmo, porque as coisas não são separadas. Você não pode pensar no belo, se não for saudável não é belo, né? Se for belo tem que ser saudável. Claro que hoje em dia tem, principalmente os jovens, né, já crescendo, sendo bombardeadas por... Antigamente era o Photoshop, que as capas de revista tinham Photoshop. Agora é Facetune, é filtro, é um monte de malandragem assim, que acaba que confunde o que é estético de verdade, e o que é fake. Filtro, a maquiagem, assim, que engana. Mas eu não acredito no senso estético que não esteja ligado a essa coisa mais estrutural como a saúde, o bom funcionamento do corpo. E tu falou isso muito bem, cara. Sempre que eu dou essas aulas na pós, uma das partes que eu bato bastante para os alunos, tanto para os meus alunos médicos como professores e tal, é que mesmo que uma pessoa venha a nos buscar, assim, um médico, um profissional de saúde, quase que exclusivamente por estética, ele vai ter sempre, claro, se for bem orientado, bem conduzido, ele vai ter um ganho de saúde sempre acompanhado. Isso eu sempre falo, isso que tu falou é uma coisa perfeita que eu falo muito. Tu não tem como separar. Claro, existem aquelas bizarrices que são exceções, né? Mas, de forma geral, para 99% das pessoas, se tu tem um ganho estético, tu automaticamente junto tá tendo um ganho de saúde. E vice-versa, a mesma coisa. Se tu tá tendo um ganho de saúde, tu vai estar mais feliz, tu vai estar melhor e tu vai também ter um ganho estético. Então, tu não tem como separar uma coisa da outra. Tu vai dormir melhor, tua pele vai ficar melhor, tu vai acordar melhor, tudo melhora. Teu humor vai melhorar, tua relação com as pessoas melhora. Então, não tem como separar realmente um do outro.
É aquela coisa, Deus escreve certo por linhas tortas. Né? Às vezes, Tá um poeta. só porque ele quer ficar bem na foto e aí ele melhora a saúde toda. Não, e melhora mesmo, né? Eu acho que o perigo está exatamente quando a pessoa quer... Porque tem vários procedimentos que não são saudáveis e que acabam tendo um retorno estético assim, a curto prazo muito grande. Como, por exemplo, o cara foi na academia, aí o personal indicou para ele, o amigo da academia vendeu para ele um anabolizante que ele mesmo tomou, não sei o que, não sei o que lá. Então ele pode, no curto prazo, ter um retorno estético muito forte, mas depois aquele negócio desanda, né? Essa parte hormonal é uma parte que a gente vê, assim, ó, principalmente jovens, como tu falou, assim, às vezes se perdem demais, assim, né? Assim, o medicamento, que é um anabolizante, ele tem a sua função, né? Mas é uma função que tem que ser orientada por um médico quando tem realmente uma necessidade para aquilo, né? Mas hoje se usa, infelizmente, em grande quantidade. Eu falei esse exemplo, mas pode ser, por exemplo, tem uma piada aqui nas academias e tal, tem assim, toda academia devia abrir, toda academia de CrossFit que abre devia abrir uma clínica de fisioterapia do lado, né? Essas piadas assim, porque acaba que a pessoa ali na boa vontade, ela quer ter um resultado estético no curto prazo e tal, ela se mata de fazer exercício e acaba dando um passo maior que a perna e pode se machucar e tal. Também tem um pouco isso, né? Também tem essa parte de boa intenção, o inferno tá cheio, né? E essa coisa do cara que chega bem intencionado, vai, mas passa do ponto. Na verdade, assim, mesmo o CrossFit, que é tido como uma atividade de um potencial lesivo um pouco maior do que, por exemplo, uma musculação, uma caminhada, uma corrida, etc. Ela, na verdade, o potencial lesivo dela é realmente um pouco mais alto que essas atividades que eu comentei, mas não é nada muito... O futebol tem um potencial lesivo maior, por exemplo. Sabe? Mas assim, quando o profissional ele entende o que ele está fazendo, ele entende principalmente de biomecânica, ele consegue adaptar todos. Agora mesmo eu estava montando um treino, mandando para uma cliente minha lá da Irlanda, cara. Ela tem problema no joelho. Ela consegue treinar super bem, não tem mais dor, porque tu consegue manipular as variáveis ao ponto que tu consegue dar efetividade e segurança. Que é o que a gente, como profissional da saúde, sempre busca. O que a gente busca para os nossos clientes, nossos alunos, pacientes, etc., é que a gente, como um médico, quando vai prescrever o medicamento, é que ele entregue efetividade e segurança ao mesmo tempo. É isso que a gente sempre pesa. E a gente consegue, sim, fazer treinamentos hoje muito efetivos. Por exemplo, para os atletas olímpicos, tá? É muito importante, cara, que eles não se lesionem. Porque o trabalho deles é o exercício, de uma certa forma. É aquela prática esportiva. Então, assim, a gente tem que manter eles no máximo de rendimento com o menor risco possível. Claro que a gente nunca dá 100%, porque nada é 100% na vida. Né? Assim, isenta 100% o risco. Até porque eles trabalham num limite bem elevado. Mas hoje, com as tecnologias que a gente tem, até aquele equipamento de eletromiografia que eu usei contigo, hoje a gente tem tecnologias que a gente consegue fazer prescrições muito mais efetivas e muito mais seguras. Por exemplo, aquela eletromiografia, né? Eu não cheguei a colocar na tua lombar, mas, por exemplo, a gente poderia, além de ter medido a ativação dos teus músculos, para ver qual exercício chega melhor para ti, também colocar um eletro na lombar para saber qual daqueles exercícios tinha menor sobrecarga na tua lombar. A gente usa também aquele equipamento para isso. Porque aquele equipamento ele mede ativação muscular, entendeu? Em alguns casos, por exemplo, na lombar, às vezes é interessante que ele tem uma ativação baixa, que é sinal que está utilizando pouco, entendeu? Então a gente poderia também ter colocado um eletrodo na tua coluna para ver se, pô, esse exercício aqui é super bom pro teu glúteo, super bom pra tua coxa e tal. Pô, só que esse aqui força um pouco a lombar, então vamos tirar. Opa, esse aqui é o segundo de ativação de glúteo, mas ele quase não pega a lombar. Então, assim, hoje tem muita tecnologia que a gente pode utilizar para otimizar o resultado e reduzir drasticamente o risco de problema. Pessoal, esse aparelho que ele está falando é genial, porque coloca uns eletrodozinhos, né, grudados na pele, assim, na região do músculo, e ele mede o nível de ativação do músculo durante o exercício e já passa num gráfico no computador. É muito maneiro. Isso é incrível. Eu nunca tinha brincado com esse. É que esse equipamento, na verdade, é um equipamento de pesquisa. A gente usa para pesquisa. Ele não é um equipamento que, assim, até pelo valor dele, assim, ou tu tem ele em hospital ou em universidade. Tu não conheço nem clínicas tem muito esse equipamento. É um equipamento meio caro, assim, que a gente usa mais para pesquisa. E essas pesquisas, como são feitas? Algumas é para ver sobrecarga,
outras pesquisas que usam esse equipamento para ver qual o melhor exercício para o peito, o melhor exercício para a coxa, o melhor exercício para glúteo. Então, assim, daí eu tento trazer ele para a prática mais diária, entendeu? É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa contigo. É diferente daqueles equipamentos que dão um choquinho, né? Que até aqueles equipamentos hoje, que é uma certa moda, né? Que tu cola e dá o choquinho. Não, aquilo lá não dá choquinho nenhum. Ele mede o sinal do teu músculo. Tu bota o teu músculo a te movimentar e ele mede o sinal. É diferente daquelas outras maquininhas que dão um choquinho, né? Que daí essas tem bastante por aí, assim. Não, genial. E você é um cara ligado no futuro, nas tendências, porque parece ser. Você desenvolveu um software super moderno, revolucionário, no sentido de você conseguir criar o seu avatar ali, a sua referência, adaptar aquilo com inteligência artificial para você ir medindo o seu resultado e adequando as suas expectativas e tal. E, por exemplo, você falou dessa máquina que ainda é muito complicada de encontrar, mas provavelmente com a internet das coisas, com o corpo, eu esqueci o termo, da internet das coisas e internet do corpo, que agora eu esqueci o termo certo. Mas como é que você vê, assim, para os próximos 5 anos, a evolução desses gadgets, tipo o smartwatch? Cara, eu sou um viciado em trabalho, tá? Eu sou um viciado em estudo, viciado, cara. Eu não faço outra coisa, eu não posso achei meio chocante, assim, sabe? Eu não faço outra coisa além de estudar, assim. Cara, eu chego em casa, estudo, almoço, termino o almoço, eu vou estudar. Eu sou meio maluco, assim, eu sou um cara normal. Gostei do meio. Oi? Gostei do meio. A gente dá aquela... Não, mas, cara, eu sou um cara muito diferente, assim, sabe? Eu sou meio maluco mesmo. Mas tudo bem, né? Cada um com suas maluquices. Daí, assim, cara, eu acho, sinceramente, cara, que cada vez mais essa tecnologia vai estar presente, tá? Essa tecnologia, para nos ajudar, assim, ela vai estar realmente muito presente. Isso que eu uso, que é esse equipamento de eletromiografia, eu sinceramente não conheço nenhuma outra pessoa que use no dia a dia prático, assim, porque é um equipamento, como eu falei, de pesquisa e tal. Mas eu não duvido que daqui a 5 anos, cada academia tem a sua, com o seu especialista em biomecânica lá dentro, medindo cliente por cliente para saber qual é o melhor. Porque assim, ó, esse negócio, aproveitando essa tua pergunta, esse negócio de pesquisa, tá? Hoje, por exemplo, tem um exercício, que um dos que a gente testou, é aquele agachamento búlgaro, tá? Aquele agachamento búlgaro é um dos queridinhos para glúteo, segundo as pesquisas. Só que quando tu pega a pesquisa e te aprofunda nela, é muito engraçado. Assim, ó, o búlgaro é bom para 75% das pessoas que estão ali, ou 70% das pessoas que fizeram. Só que para os outros 20 ou 30, às vezes o búlgaro é medíocre de atividade. Então, assim, cara, porque os estudos são médios. A gente pegou 50 pessoas, para 50 pessoas, 40, o búlgaro foi top. Mas para os outros 10, foi medíocre. Só que ele me avaliou 3, 4 exercícios. O búlgaro foi o melhor na média entre todos. Então a gente publica lá o estudo e diz que o búlgaro, na média, é o mais legal. Só que é média. E a gente que faz pesquisa, a gente vê que às vezes, por assim, 10, 20% das pessoas, aquele exercício é medíocre. Seria muito ruim de utilizar. Só que ninguém sabe, porque ninguém fala. Então, assim, daqui a pouco o cara está fazendo um exercício ali na academia, ali, achando que é top, porque saiu um estudo agora de 2021 dizendo que é sensacional, e pro cara não vai funcionar. Entende? Um agachamento tradicionalzinho ali seria muito melhor. Então, não, e aí acaba com o moral do cara, né? O cara fala, pô, eu tô fazendo o melhor exercício para glúteo. Pô, saiu um estudo agora. E aí... Então, assim, eu acho, respondendo a tua pergunta de forma mais objetiva, assim, cara, eu acho que cada vez a coisa vai ficar mais personalizada. A medicina tá ficando muito personalizada, cada vez os exames de sangue são litros que tu tira, porque tem exame para tudo, que uma coisa conecta com a outra. No exercício vai ser rigorosamente a mesma coisa. Uma informação conecta com a outra, e assim a gente vai maximizando o resultado e com mais segurança, né? Total. Isso foi-se o tempo da gente trabalhar com médias, né, para tratamento de saúde, para tudo, para construção da saúde, para tratamento de doença, para tudo. Agora a gente já tem muito mais ferramenta para poder medir e individualizar cada treinamento e tal. Claro que são tecnologias, infelizmente, caras, mas com o tempo elas ficam mais acessíveis, né, normalmente. Mas elas realmente vão evoluindo, como qualquer tecnologia. Quando ela entra no mercado inicialmente, ela entra muito cara, né? Depois ela vai popularizando, vai baixando o preço. Mas, assim, eu não duvido, assim, daqui a 5, 10 anos,
que vai ter, por exemplo, um eletromiógrafo desse em cada academia, aquela avaliação que a gente desenvolveu. Porque aquela avaliação, o que é o legal, né? Porque ele diz exatamente, mas com precisão cirúrgica, ali, tu viu ali, né? Quanto que tu tem que perder de peso para ter aquele abdômen definido como tu queria ter, ou aquele glúteo, ou aquela coxa definida como tu queria ter. Então, esse tipo de personalização, ela vai cada vez acontecer mais, assim, né? Eu acho que vai ser um negócio... Esses relógios, eu acho que vão evoluir demais, eu acho que vai ter muita coisa bacana. E até o próprio Colégio Americano de Medicina do Esporte, que é o principal órgão de esporte que tem no mundo, de exercício, ele todo ano, no começo do ano, ele publica as 10 tendências pro ano que está entrando, entendeu? E a tecnologia das coisas, ela tá sempre entre as 3 primeiras. Porque vai monitorar tudo. Por exemplo, o nosso amigo em comum, né, o Dr. Vitor Sorrentino, ele fala muito do aparelho que ele tem que mede a glicose ao longo do dia todo, a glicemia do sangue, né? Então ele fica o dia inteiro vendo no celular dele um gráfico para saber, não, essa beterraba aqui mexeu tanto, esse ovo mexeu isso, né? Isso aí, juntando com todas essas coisas, né? A tendência também, os aparelhos eles vão barateando, vão diminuindo de tamanho, né? Por exemplo, esse aparelho que você estava falando antes, ainda é um trambolhão, que tem que estar ligado no computador, grudado em você, você fica com um aparelho no bolso, fazendo exercício com o negócio no bolso. Então, daqui a pouco, provavelmente, vai virar um adesivinho que vai ter uma mega... Conecta com wireless, olha no celular. Porque, na verdade, até esse aparelhinho que tu botou no bolso, que é, um trequinho desse tamanho aqui, né? Antigamente, sim. Há 5 anos atrás, ele era o tamanho de um notebook. Tu pendurava numa sacola no cara. Né? Uma mochilinha. Pra fazer a eletromiografia, pendurava uma mochilinha fazendo exercício. Já diminuiu agora, e daqui a pouco diminui mais ainda, né? Não, mas é impressionante também como muita coisa não muda nunca, né? Por exemplo, a gente está evoluindo muito a tecnologia, a gente tem acesso a todas as informações, as melhores informações, é a biblioteca, né, de Alexandria na palma da sua mão e tal. Ao mesmo tempo, a postura da gente para ficar mexendo no celular vai ficando cada vez pior, né? Você esquece da consciência corporal e para depois, para reverter o dano, né, de uma postura ruim. Tem uns exercícios que são chatos, e ao mesmo tempo que eles são muito chatos, enquanto você está fazendo exercício, você sabe que aquilo vai te ajudar a melhorar a sua pisada, a melhorar a sua postura, a fortalecer e tal. Isso não muda, né? Tem muita coisa que é tradicional, porque o ser humano é um bicho, sei lá, feito para ser um caçador-coletor, que estava o tempo todo migrando, né? E agora a gente está aí com todos os confortos, todas as comodidades e tal. Como é que você acha que a gente pode manter a base, manter os fundamentos do corpo humano bem encaixados assim hoje em dia? Uma coisa que é básica, que tu falou até bem assim, é que é o movimento, cara. O corpo ele foi feito para se movimentar, tá? Um corpo que para, ele vai se atrofiar. Inclusive aquela questão da erisina que eu te falei, tu só produz as miocinas, né? Uma delas é a erisina, uma das mais conhecidas, quando tu movimenta o músculo. Então o corpo parado, ele atrofia. Tu atrofia o músculo, atrofia as articulações, tu atrofia o conjunto todo da obra, tá? Então, tu realmente, ele tem que ser feito em movimento. E daí, colaborando com o que tu falou também, normalmente o que os estudos mostram, cara, é que os exercícios mais básicos são normalmente os melhores. O que às vezes a gente vê na própria academia, assim, uns exercícios meio mirabolantes, assim, umas coisas até, se tu analisar bem, meio perigosas, assim, sabe? Normalmente, quando tu vai analisar nos estudos, não são os melhores exercícios. Os melhores exercícios são normalmente os exercícios que sempre se foi feito desde 1970, sabe? Para peitoral ali, pô, o supino, cara, dá sempre bacanão, entendeu? Para perna, agachamento, tá sempre ali. Para costas, a barra, sensacional. Então, assim, não... É importante até isso, é interessante, cara, para as pessoas que ainda têm uma certa resistência para se movimentar. Cara, não precisa, às vezes, se espolioquear demais e achar que precisa fazer muita invenção. Não, cara. Às vezes, os exercícios mais básicos, feitos em casa, que muitas vezes não precisa de um equipamento, uma flexão no chão, um agachamento, aquele abdominal que tu já viu sendo feito 150 mil vezes. Cara, isso aí já funciona muito bem. Já funciona muito bem para estética e já funciona muito bem
para essa questão de saúde, né? Para essa questão dessas miocinas que eu te falei, para ajudar a manter a tua massa muscular legal, que vai ajudar no teu metabolismo. Isso é um negócio importante. Para quem está preocupado com o excesso de peso hoje no Brasil, mais de 50% da população está acima do peso, né, cara? Isso é um negócio muito grave. Então, assim, e isso leva uma série de doenças. A própria obesidade por si só já é uma doença, né? Então, assim, a gente ajudar nessa questão é super importante. E o que a gente observa? Que é muito comum as pessoas começam a fazer um processo de emagrecimento e rápido tem aquele efeito rebote. Se eu não me engano, só 5% das pessoas que começam um processo de emagrecimento têm sucesso, cara. E qual é um dos problemas do insucesso desse processo? É exatamente não associar o exercício. Para tu ter uma ideia, uma pessoa que começa a emagrecer sem fazer exercício, então ela está tendo que fazer uma dieta, ela está tendo que fazer um controle alimentar, senão ela não emagrece. Então ela começou um controle alimentar, mas não está fazendo exercício. Em torno de 25% do peso que a pessoa perde é músculo. E se a dieta for muito radical, aquelas dietas meio malucas, assim, dieta do sol, da lua tal, às vezes 50% do peso que a pessoa perde é músculo. Quando a pessoa perde uma quantidade de músculo nessa proporção, cara, o metabolismo cai junto, despenca. E daí, aquela dieta que começou funcionando, a dieta do limão lá que funcionou, começou a funcionar tal. Daqui a pouco, a pessoa começa a se pesar, não vê mais resultado, começa a restringir mais e mais. Daqui a pouco a pessoa está comendo um gelo e um tomate para conseguir emagrecer, entendeu? E ninguém sustenta isso. Daí o peso volta a recuperar com o efeito sanfona. Quando a pessoa associa, por exemplo, o treinamento de força, a tendência é a pessoa manter a massa muscular. Ela emagrece perdendo só gordura e mantém a massa muscular. Isso, a médio e longo prazo, é essencial. Porque daí a pessoa, aquela dieta que começou funcionando, ela vai sempre funcionar. Porque o metabolismo não baixou. O que só que acontece? Como a pessoa não está perdendo músculo no primeiro momento, o peso na balança não vai cair tão rápido. Mas ele vai cair constante e não vai recuperar depois. Que, na verdade, é o melhor dos mundos, né? Que tu perca com constância e depois não recupere, né? A balança, ela é um dos critérios para você ir avaliando o progresso e tal, mas não pode ser. E é o mais fácil de você medir, esse é que é o problema, né? Você não vai ter um plicômetro. Eu perguntei para você, pô, posso comprar no Mercado Livre? E eu mesmo entendi, pô, não faça isso, você vai medir tudo errado. Vai demorar. Talvez daqui a 3 anos, eu autodidata ali, aí eu consiga começar a fazer uma coisa precisa e tal, mas a balança, ela tá lá, ela responde rápido. Tem a balança digital fininha, que fica ali de vidro, bonitinha, no cantinho do banheiro. Aí vira um hábito, né? Sei lá, é complicado. Eu gosto de pensar, por exemplo, ter músculo é como se você estivesse fazendo um investimento num ativo. É uma coisa que o músculo está sempre, você investiu nele, construiu ele, e ele está sempre trabalhando por você. Igual você falou, produzindo todas as funções endócrinas e tal, ao mesmo tempo também queimando energia, se você gosta de ter um prazer ali gastronômico e tal, né? Então o músculo te ajuda a poder comer um pouquinho mais, se for o caso, ajuda a ter uma qualidade de vida melhor, mas ao mesmo tempo as pessoas se confundem um pouco com isso, né? As pessoas misturam as coisas e não pensam muito que cada coisa que você está botando para dentro, está comendo, cada exercício que você está fazendo, cada exercício que você está deixando de fazer, você está se comunicando com o teu corpo, dizendo o que você quer que ele produza, né? Como é que você quer que ele se comporte? Como é que você quer que ele se construa? O tempo todo a gente está dando comandos, né, com nossos hábitos para o nosso corpo. Então, eu não conheço ninguém que quando investiu de forma verdadeira e honesta na sua saúde, na sua estética e tal, não tenha se arrependido. O meu pai, tá? O meu pai é profissional da justiça, tal, vai estressadaço e tal. E ele ficou muito estressado, fumante, obeso, tá? Só que ele é muito disciplinado. Eu puxei ele, assim, a gente é muito disciplinado. Mas ele, assim, quando se compromete, faz. Ele com 57 anos, tá? Ele resolveu mudar de vida. Eu tava me formando na educação física, então eu já tava incentivando ele e tal, bababá. E aliás, eu tinha recém me formado, estava incentivando. E daí ele resolveu assumir. Cara, em 4 meses e meio, ele perdeu 41 quilos, tá? Cara, e daí, assim, tá, no primeiro momento ele ficou muito magro, perdeu muito músculo junto também. E daí eu comecei, olha, vai ter que começar a fazer uma musculação junto. Hoje, o meu pai tem 77 anos, isso é 20 anos depois, tá? Ele é extremamente saudável. Ele é forte, tipo um touro. As pessoas até comentam, o senhor é halterofilista. Nem existe muito termo halterofilista, mas ele ficou forte, cara.
E o que ele falou? Claro, pela profissão dele, ele consegue ter um bom salário, então assim, ele consegue viajar, ele consegue aproveitar a vida. Cara, o que ele construiu durante a vida dele, ele consegue aproveitar. Só que muita gente, cara, chega nessa idade dele, e mesmo que tenha conseguido juntar um dinheiro, ele trabalhou, suou a vida inteira, tal, juntou uma grana, cara, muitas vezes aquela grana vai servir só para tratar doença. E não para aquele momento de aposentadoria, que, pô, agora eu posso curtir, a pessoa não consegue curtir porque não fez aquele investimento. E o meu pai, cá entre nós, nem começou tão cedo a investir nisso. Né? Ele começou a investir nisso com 57 anos. Então, assim, se a gente, e essa é a única coisa, ele falou, a única coisa que eu me arrependo é ele não ter começado antes. Porque quanto antes tu começar a investir nisso, mais frutos tu vai colher. E quando chegar na tua hora de se aposentar, de ficar mais tranquilo, pô, tu vai conseguir aproveitar teus netos, poder viajar, fazer as coisas que tu gosta, sem estar entrevado numa cama, sem estar tratando uma doença. Assim, meu pai não toma nenhum medicamento. E antes, ele tomava uma série de medicamentos, porque ele tinha pressão alta, era estressadaço, colesterol elevado, então ele tomava um monte de medicamentos que hoje, 20 anos depois, não precisa tomar. Então, assim, nunca é tarde para começar. E, claro, quanto antes começar, sempre melhor, né? E ele com 57 anos devia pensar, já tô velho para isso, né? Já era, né? E aí agora, 20 anos depois... Cara, ele tá muito melhor. E ele mesmo fala, ele tá muito melhor. Ele é um guri de 77. E não um senhor idoso de 77. Tu pode hoje até nos Estados Unidos existe, eles tem um termo que eles chamam do sem idade, né? Hoje tu pode ser um sem idade. Cara, se tu investir com seriedade, com constância, hoje tu pode ser um guri de 77 anos, um guri de 80, um guri de 90, se tu realmente investir. Claro, e se não investir, obviamente não vai colher, né? Não, e é engraçado, você falou do guri de 90, tem uma expressão que eu conheci há pouco tempo atrás, que eu gostei muito, da geração dos perennials. Já ouviu essa? Que assim, tem a geração Y, a geração dos millennials, tem a geração... E tem os perennials. Os perennials, eles são pessoas de idades diversas, pode ser um cara de 20, pode ser um cara de 60, de 40, homem, mulher, tudo. São pessoas que têm interesses em comum e são amigos de várias pessoas de várias gerações diferentes. Normalmente não se ligam tanto em marca de roupa e tal, se ligam mais em tecnologia, funcionalidade das coisas e tal, e acho que tem muito a ver isso também com o estilo de vida. Quando você tem uma mobilidade maior, você fica muito menos limitado à sua idade no número, né? No seu ano de nascimento. É cronológica, né? Se você consegue subir a mesma trilha que um jovem consegue, você pode ir junto com o jovem, pode ser todas as idades indo juntas, subir a trilha, não tem aquela limitação, não. Não, o velhinho não vai conseguir subir, né? O velhinho fica aqui, fica sentadinho na cadeira de balanço. Lembra da cadeira de balanço? Que era a cadeira do vovô. Hoje em dia o vovô está aí, né? O teu pai é um exemplo disso. Tem um cliente nosso, que ele daça, assim, atendo ele há mais de 20 anos. Ele é empresário, ele tem vários desses parques eólicos espalhados no Brasil, tá? Desses parques eólicos, vários são dele e tal. Geração e ele tem 70... Por catavento, né? Exatamente. Então, vários são deles, tal, do grupo dele. E ele tem, eu acho que 77 também. Se não tem 77, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Eu acho que tem 79. Alguma coisa assim, tá? Cara, só que ele é super bem, super dedicado. O cara treina bem, magrão, assim. E, cara, esses projetos de parque eólico, eu não sei se tu sabe, mas normalmente a vida deles é de pelo menos 25 anos, tá? E ele tem, eu acho que ele tem 79, cara. Alguma coisa assim, tá? Se ele tiver assistindo e eu falar que ele tem 79, ele tem 77, ele vai me matar. Mas tudo bem. Por ali. Cara, ele planeja coisas para 25 anos. 30 anos à frente, cara. E tu vê que ele planeja, ele vai investindo e tal, porque a idade para ele não vale, entendeu? Porque ele se sente tão saudável, com tanta energia, tão bem, cara, que a idade para ele simplesmente não vale. Ele planeja coisas com quase 80, planeja coisas para 25, 30 anos na frente. Só que isso claro, tu tem que investir. E muito ao contrário do que as pessoas, mas não precisa de muito recurso. Pô, caminhar, cara. Caminhar é uma atividade super democrática, extremamente barata. É só ter um tênis, nem precisa para caminhar um tênis desses mais modernos, um tênis simples tu consegue. Pô, tu pode fazer, né, cara? Um agachamentozinho em casa, uma flexão abdominal, dá para fazer em casa. Então, assim, não precisa imaginar que você também ter tanto recurso para fazer algo por ti.
ter uma alimentação saudável, cara, não é, para mim, do meu ponto de vista, uma alimentação saudável é mais barata que uma alimentação de junk food e qualquer coisa desse tipo, entendeu? Tem umas frutas da estação. Pô, é da estação, é mais acessível. Um franguinho, um arroz, uma saladinha, não é nada de outro mundo, né, cara? E tu tá investindo muito na tua saúde, né? Você falou dessa coisa de fazer exercício. Ah, então, tem gente... Nossa, o Duda tá entrevistando Jason Statham, estão falando aqui no comentário. A galera acha muito parecida, cara. Mas aí, uma coisa que aconteceu na quarentena, cara, muito doida. Eu sempre fui, por exemplo, eu comecei a fazer musculação quando eu comprei um aparelho no Shoptime, quando eu tinha uns 16 anos de idade, comprei naquele... Era pelo telefone. Eu liguei, comprei, um dia minha mãe chegou, eu tinha montado um equipamento no meu quarto, assim, eu morava com ela, né? Um quarto pequeno, e botei era um banco de supino, que tinha também uma roldana que dava para colocar as anilhas embaixo para fazer a puxada e aquela coisinha para fazer a rosca bíceps. E fazia uma extensora também. Isso aí. Então, e aí eu comecei a fazer exercício em casa. Eu fazia tudo errado, porque eu comecei fazendo sozinho, fazia todo dia supino e rosca bíceps, supino e rosca bíceps, supino e rosca bíceps. E barra eu fazia na porta, que eu já tinha barra da porta. A barra da porta foi meu primeiro aparelho de musculação, de exercício da vida. Mas aí, então, eu sempre fui essa pessoa que faz exercício em casa. Depois, claro, eu tive acesso a minha mãe viu que eu estava fazendo tudo errado, aí chamou um personal trainer amigo dela, que era personal da Elba e da Elza Soares, que é o Miro, que era mó barato, faleceu o Miro, mas ele foi fundamental para me ensinar os primeiros passos ali para fazer os exercícios de forma correta e tal. Mas eu sempre tive o costume de fazer exercício em casa. Mas agora com a pandemia, com o isolamento, a gente ficou trancado em casa durante meses. Até a academia do meu prédio ficou fechada, não podia, a gente com medo de descer para pegar alguma coisa lá embaixo, passava spray de álcool, limpava tudo e tal. Então eu passei a ficar muito mais em casa, trancado, e fazer mais exercício em casa. E aí me desapeguei um pouco de usar roupa fitness, porque é uma coisa que eu fui ao longo dos anos me acostumando. Eu sempre levava na mochila para sair de uma reunião, aí tem a Bodytech no caminho, que a Bodytech aqui em São Paulo tem várias unidades, no Rio de Janeiro também. Então eu ficava naquela... saía da reunião, parava na Bodytech mais próxima, ia lá, treinava, tomava uma chuveirada, botava outra roupa e já ia para outra reunião, não sei o quê. E fiquei nessa com a roupa fitness, não sei o quê. Aí aqui em casa, eu voltei a treinar direito, assim, diariamente de pijama, ou antes do banho, mas sabe, sem essas frescuras. Claro que é bom, a roupa fitness seca o suor muito mais rápido e tal, mas você tá ali com a camisa velha, você pode treinar também em casa, com o peso do corpo, fazer um agachamento, faz um abdominal, faz uma flexão. Né? Então, acho que uma lição que eu tive agora nesse isolamento social é o valor de que quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Né? Você consegue fazer em qualquer lugar, em qualquer condição. Não, e isso é verdade, cara. Assim, isso tu consegue realmente, claro, sempre um equipamento ajuda, aquela história toda, a tecnologia está aqui para nos ajudar, mas quem quer faz. Quem quer dá um jeito. Caminha numa praça, faz um agachamento, uma flexão, um abdominal em casa. E sempre soma, cara, sempre ajuda, sempre ajuda. Então, assim, quem está nos ouvindo e vendo aí, né? Cara, se movimenta que sempre vai ajudar. Sempre tu tem um somatório, um benefício nesse sentido, né? A técnica faz toda a diferença, né? Você tem que buscar alguém que... Mas hoje em dia também ficou muito mais democrático, assim, né? Tem em praças, corrida e essa parte de técnica mesmo, né? De ajudar. Assim, bom, no meu Instagram ali, o meu Instagram é praticamente só profissional. Não tem nada muito pessoal ali. Cara, eu só tô ali constantemente ajudando e orientando, faz agachamento assim, faz exercício assado, o melhor jeito é fazer não sei o quê. Então, hoje tem muito também conhecimento disponível e gratuito. Quem quiser procurar, consegue coisas de qualidade totalmente gratuita e consegue se virar em casa de uma forma bem legal, né? Total. Pô, obrigadão, cara. Gostei muito desse papo nosso aqui. Eu já tinha gostado muito de você, tem uma energia muito boa, sorriso contagiante. E você começa a falar, a gente sabe que você sabe. A gente sente que você que bom, obrigado. Fala com propriedade, né? Porque tem gente que fala bem, sim. Fala bem, mas será mesmo? Você passa uma propriedade legal. Bom saber, vamos saber. Eu tô perguntando aí onde é que encontra seus livros para comprar.
O livro é só, o livro é digital, tá? Não tem, assim, na verdade, esse é o livro, tá? Esse tem que ser o livro digital. É só ele ali no meu Instagram, na minha bio ali tem um link, é só clicar, tá? Que é um livro sobre hipertrofia. Cara, tem uns estudos mais recentes, 2020 e tal, mas de uma forma bem escrita, bem simples, assim, para todo mundo entender. Os outros livros, sinceramente, eu acho muito ruins, tá? Então eu até não recomendo comprar. Nem vou falar o nome. A gente vai evoluindo, daí a gente vai ficando muito chato, daí a gente vai achando sempre o último melhor e os outros uma porcaria, né? Então, se é para comprar algum, compra esse último aí. O mais recente, porque a minha mãe que fala isso, ela entrevista tanto autor e músico que ela aprendeu a parar de falar, é o último livro, porque o último parece que não vai escrever outro, né? Então falou o mais recente. Exatamente. E aí, em breve, a gente vai... Eu estou produzindo um conteúdo muito legal com o Dr. Vitor Sorrentino, que é nosso amigo em comum. O Dr. Vitor Sorrentino é palestrante, também autor de livro, professor, médico, especialista em nutrologia, saúde, qualidade de vida, emagrecimento, dieta, né? A união de todas as ciências ali voltadas para o exercício físico e tal. E a gente vai fazer uma live semana que vem, dia 15, às 9 horas da noite, no meu canal do YouTube e na minha página do Facebook também, Duda Nagli. Então convido vocês aqui que estão assistindo a gente a participarem também da live, porque vai estar muito legal, com certeza é a primeira de muitas. E a gente está com um conteúdo muito legal também com o Marcelo, que foi super generoso com a gente, foi lá, a gente passou uma tarde toda gravando junto lá, com direito a equipamento de pesquisa científica de vanguarda, o software que criou, que é genial também. Não, foi muito legal. Mas, cara, muito bom te conhecer, cara. Então, um cara muito legal. Até quando eu cheguei em casa, minha esposa, como é que ele era? Eu falei, o cara é gente finíssima. Parecia que eu já conhecia ele há anos. Bah! E essa, cara, eu voltei para São Paulo falando bah, eu falo zoando, né? Quando eu tô no Sul, não consigo não ficar falando bah. Eu tenho um monte de amigo gaúcho, e sócio gaúcho, trabalho com a galera, e é muito legal o jeito do gaúcho se relacionar. O gaúcho, ele gosta muito de conversar, né? Não sei se é por causa do Chimas, né? Mas o gaúcho gosta de papo, cara. Conversa. Eu, se me deixar, eu fico conversando. E principalmente quando é meu assunto, assim, se me deixar, eu fico falando. Pô, essas minhas aulas na pós são de 20 horas, tá? Agora para São Paulo, tô indo para São Paulo, minha aula eu dou 20 horas de aula, tá? E se deixar, eu falo mais. Às vezes os caras têm os organizadores do evento, de aula, mais 20 horas de bônus. Pô, valeu, cara. Obrigadão mesmo. Vamos marcar mais lives, então. Não, vamos, cara. E eu até tô indo para São Paulo no dia 26, 27, 28. Eu tinha me perguntado lá no dia, lá na clínica. Se quiser marcar um esquema ali, depois a gente fala interno ali nos WhatsApp, no Instagram. Não, agora a gente assumiu um compromisso de honra. Eu preciso fazer de novo a avaliação. As medidas de gordura, colocar no software de novo para ver minha evolução, né? Agora eu tô com arriscando a própria pele aí. Agora é meu nome que tá em jogo. Quando tiver tudo certo, cara, quando tiver mais ou menos dentro daquelas medidas que eu te passei, me avisa e a gente faz a avaliação. Valeu. Valeu, irmão. Obrigado aí. Boa noite. Eu que agradeço, velho. Lembrando mais uma vez, segunda-feira que vem, às 21 horas, tem a live com o Dr. Vitor Sorrentino sobre é possível ser saudável e emagrecer sem frequentar a academia? É a pergunta que a gente vai debater em torno dela nessa live do dia 15. Valeu, Marcelão. Um abração, valeu, cara. Valeu. Grande abração, velho. Boa noite aí a todos. Valeu. Valeu.